Olá, cinéfilos! Se você gosta de ação policial com um toque cômico, estrelas consagradas de Hollywood e aquele charme nostálgico dos anos 80, então este vídeo vai te surpreender. Hoje vamos explorar curiosidades, bastidores e fatos pouco conhecidos sobre o filme Um Tira de Aluguel, lançado em 1987. Uma produção que uniu dois ícones improváveis, Burt Reynolds e Liza Minnelli, e que mesmo sendo criticada por muitos na época, conquistou seu espaço como cult entre os fãs de cinema B e comédia policial. Um Tira de Aluguel é uma daquelas produções que parecem ter saído de um laboratório onde misturaram ação, romance e comédia em doses desiguais. O filme é protagonizado por Burt Reynolds, que interpreta Tony Church, um policial rebaixado após uma operação mal sucedida que termina em tragédia. Do outro lado, temos Liza Minnelli como Della Roberts, uma acompanhante de luxo que testemunha um assassinato e se torna peça-chave na trama. O que poucos sabem é que esse filme marcou uma tentativa ousada de ambos os atores de reviverem momentos de glória em suas carreiras. E essa tentativa acabou sendo mais comentada do que o enredo em si. Curiosamente, o filme foi dirigido por Jerry London, mais conhecido por seus trabalhos em séries de TV do que no cinema. Isso talvez explique o tom episódico e a falta de coesão que alguns críticos apontaram na época. O roteiro de James G. Hirsch buscava um equilíbrio entre humor ácido e violência urbana, mas nem sempre conseguiu acertar o tom. Mesmo assim, o contraste entre os estilos de Reynolds e Minnelli trouxe uma química estranha, porém cativante, que se tornou o grande chamariz da obra. Durante as gravações, houve relatos de que a convivência no set era no mínimo inusitada. Enquanto Burt Reynolds mantinha seu estilo sarcástico e profissional, Liza Minnelli, vinda de uma fase turbulenta da vida pessoal, alternava momentos de introspecção com explosões de energia. Essa tensão foi aproveitada por Jerry London, que soube capturar no filme uma relação quase improvável entre os protagonistas, misturando cinismo e ternura de forma surpreendente. Outro detalhe curioso é a ambientação da história. Embora se passe em Chicago, muitas cenas foram filmadas em locações genéricas e sets que simulavam ruas da cidade. Isso se deu por questões orçamentárias. Apesar do elenco de peso, o filme teve um orçamento modesto para a época, e mesmo com essa limitação, a produção se esforçou para criar um clima urbano convincente, usando bastante neon, fumaça nas ruas e trilha sonora com saxofone, elementos típicos do cinema policial dos anos 80. James Remar, que interpreta o vilão Dancer, é outro ponto alto do elenco. Conhecido por seus papéis intensos e muitas vezes psicopáticos, ele trouxe ao filme um antagonista ameaçador, embora um tanto caricato. O personagem é uma espécie de assassino estilizado, com atitudes exageradas, que parece saído de um quadrinho noir. Essa escolha foi proposital. Remar se inspirou em filmes como Dirty Harry e O Guerreiro Solitário para compor seu papel, acrescentando um toque de sadismo elegante ao vilão. A trilha sonora, assinada por Jerry Goldsmith, é um dos aspectos mais elogiados por quem aprecia o longa hoje em dia. Goldsmith, veterano da música cinematográfica, conseguiu entregar um score que, mesmo discreto, reforça o clima noir e melancólico do filme. A música contribui para criar o contraste entre o humor seco das situações e o perigo real que os personagens enfrentam, mas talvez o maior motivo pelo qual Um Tira de Aluguel tenha sido lembrado, mesmo décadas depois, seja a maneira como ele representa o fim de uma era no cinema americano. Estamos falando de um período em que atores veteranos tentavam se reinventar para sobreviver em uma indústria cada vez mais voltada para blockbusters adolescentes. Burt Reynolds, que vinha de sucessos como Amargo Pesadelo e Agarra-me Se Puderes, já sentia o peso da idade e das más escolhas de roteiro. Já Liza Minnelli, celebrada por Cabaré, também enfrentava um declínio nas ofertas de papéis principais. Um Tira de Aluguel surge então como um encontro entre dois astros tentando reencontrar seu lugar no estrelato, e isso transparece na tela. Apesar de todas as críticas e dos problemas de bastidores, o filme acabou se tornando um pequeno fenômeno nos circuitos alternativos e em exibições televisivas, especialmente no Brasil, onde foi bastante reprisado nas décadas de 90 e 2000. Há algo de cativante na imperfeição de Um Tira de Aluguel, seja na condução dos diálogos, nas atuações exageradas ou na tentativa corajosa de misturar gêneros. Não por acaso, o longa passou a integrar listas de filmes tão ruins que são bons, conquistando um público fiel entre os fãs do cinema retrô.
Uma das cenas mais lembradas pelos fãs é a sequência em que Della, a personagem de Liza Minnelli, se envolve em uma troca de tiros ao lado de Tony Church. A mistura de comédia pastelão com ação à moda antiga rendeu momentos de riso involuntário, mas também demonstra uma tentativa do roteiro de dar protagonismo à personagem feminina de forma pouco comum para a época. Della não é apenas uma testemunha ou uma donzela em perigo, ela participa ativamente da investigação, ajuda Church em diversas situações e exibe um certo charme irônico que lembra as femmes fatales dos filmes noir, mas com o tempero teatral típico de Minnelli. Outro aspecto interessante do filme é como ele lida com o universo da prostituição e do crime organizado, embora trate de temas pesados como tráfico de drogas, corrupção policial e assassinatos por encomenda. O tom geral da narrativa é leve, quase cômico. Esse contraste causou estranhamento em parte da crítica, mas também se tornou uma das marcas registradas da produção. O próprio título original, Rent-a-Cop ou Policial de Aluguel, já indica o tom satírico e quase paródico da trama. Tony Church, rebaixado à guarda de segurança de hotel após sua queda na polícia, simboliza o declínio do herói clássico, agora relegado a tarefas medíocres até que uma última missão o coloca de volta no jogo. Nos bastidores, há relatos de que Burt Reynolds aceitou o papel como forma de escapar de outros roteiros ainda mais fracos oferecidos naquele período. Seu contrato incluía cláusulas que lhe garantiam controle sobre parte do corte final do filme, o que gerou tensão entre ele e o diretor Jerry London. Há inclusive uma versão alternativa do filme, nunca lançada oficialmente, com cortes diferentes em algumas cenas-chave, incluindo o final. Na versão conhecida, o filme termina com Church e Della deixando para trás a vida perigosa e começando um relacionamento promissor, mas há rumores de que o final original seria mais amargo e realista, com a separação dos dois personagens após o fim da missão. O vilão Dancer, interpretado por James Remar, também teria cenas adicionais que foram cortadas por deixarem o filme excessivamente sombrio. Algumas dessas cenas apareceram em trailers promocionais, gerando curiosidade entre os fãs e fomentando teorias de que Um Tira de Aluguel poderia ter sido um filme muito mais sério e impactante caso tivesse seguido por esse caminho mais sombrio. Outro nome do elenco que merece destaque é Bernie Casey, interpretando Lemar, um ex-colega de Church que o ajuda em momentos decisivos. Casey, que também era atleta e ativista, traz ao personagem um carisma discreto, típico de figuras secundárias, que ganham destaque por sua integridade silenciosa. É interessante observar como mesmo os personagens de apoio, como o Capitão James, vivido por Larry Dogan, e o atrapalhado Roger, de Richard Masur, são construídos com certa personalidade, mesmo que breve, o que contribui para a atmosfera de filme de equipe que o roteiro tenta manter. Com o passar dos anos, Um Tira de Aluguel acabou sendo redescoberto em mídias físicas e plataformas digitais. Ele entrou para o catálogo de filmes cult, não apenas por sua estética típica dos anos 80, mas também pelo seu valor afetivo. Muitos espectadores que viram o filme na infância ou adolescência, ao revê-lo hoje, percebem camadas de ironia e crítica social que talvez tenham passado despercebidas na época. O tom caricato, o visual exagerado, as perseguições de carro e os diálogos cínicos formam uma colagem que, à sua maneira, presta homenagem aos filmes policiais dos anos 70 e às comédias românticas fora do padrão. No fim das contas, Um Tira de Aluguel é como aquele disco antigo que você ouve por nostalgia, mas acaba encontrando beleza nos arranhões. Ele não é um filme que se propõe a ser revolucionário ou tecnicamente impecável. É uma experiência cinematográfica peculiar que reúne uma dupla improvável, um enredo bizarro e uma produção cheia de decisões questionáveis, e que por isso mesmo conquistou seu espaço na memória afetiva de quem aprecia o charme dos clássicos esquecidos. Se você ainda não assistiu ou se viu há muito tempo, talvez seja a hora de revisitar essa pérola esquecida dos anos 80. E se gostou dessas curiosidades, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque aqui no vlog Clássicos do Cinema, a nostalgia sempre tem vez. Até o próximo vídeo!